Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, estamos de volta para o nosso comentário dominical, pedindo que você dê um like lá no YouTube, todos os domingos, desse trabalho jornalístico que fazemos em defesa da família brasileira. Senhores, vem aí a reforma fiscal. O país grita, o país clama pelo abuso dos governadores ou de alguns governadores, em especial do Nordeste, que estão elevando o ICMS dos combustíveis acima de 30%. Mas não é só o ICMS que é acima de 30%. Tem estado que cobra 12%, como é São Paulo, outros 13%, outros 15%, um 16%, o outro 18%. Senhores, nós entendemos que brasileiro tanto faz ele morar em Manaus como no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas. É o mesmo brasileiro, ele é o mesmo cidadão. Por que o paulista paga de ICMS a cada compra que ele faz diariamente 12% de ICMS? E por que nos estados nordestinos até 30% de ICMS? Olha, eu acho que na região mais pobre, de menos empregos, o ICMS tinha que ser menor do que o de São Paulo, e não do tamanho do ICMS de São Paulo. Mas eu discordo dessa história de fragmentar o ICMS para cada estado. Para que nós votamos em deputados federais e senadores? Chegou a hora de você botar seu deputado federal na parede, o seu senador na parede, e exigir deles que votem nessa reforma que vem aí, um ICMS único para todo o país, do valor que for São Paulo, que seja dos demais estados brasileiros. ICMS único, como é o imposto de renda maior, que é 27,5% para todo o país, para quem ganha acima da faixa maior de renda. E por que não o ICMS, que o cidadão nem sabe, coitado? Olha, aquele cidadão semi-analfabeto, lá do sertão, lá da cidadezinha pequena, ele não tem noção do que é ICMS. Coitado, ele não sabe que na hora que ele compra um creme dental, ele paga ICMS. Na hora que ele compra massa de milho para fazer o cuscuz da casa dele, ele paga ICMS. Na hora que ele compra o pão do dia, ele paga ICMS. Se ele compra o óleo de cozinha, ele paga ICMS. E se ele tem carro e bota combustível no carro dele, aí o governo enfia a faca dele, depende do estado, e tira mais de 30%. Por isso que Paulo Guedes e Bolsonaro querem essa reforma fiscal. E colocar na mão do Congresso a responsabilidade de unificar o ICMS para todo o país. Nada justifica você tirar em cada compra do bolso, do salário do brasileiro, daquele assalariado, de quem ganha salário mínimo, 18%, 20%, 25% de ICMS. E tem algo grave. O CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, tinha uma regra básica e ela era respeitada, uma regra limite. O maior ICMS cobrado no Brasil antes do governo Lula e Dilma era de 25%. Prestem atenção, 25%, mas somente para bebidas, perfumes, joias, utensílios, para o luxo, carros importados. Aí o ICMS poderia chegar até 25%. Mas nos estados como São Paulo, que cobrava 11%, agora já cobra 12%, a maioria cobra 15%, 16%. Mas tem estado cobrando 18%, 19%, 20%, cobra. Eu costumo dizer que da forma como alguns governadores governam, até o macaco governaria. Bota um paletó no macaco, um óculos nele e dá uma caneta. Aí chega para o macaco, que o dinheiro não dá para cobrir as folhas, aumenta o combustível. Aumenta o ICMS do combustível. No outro, macaco, que está danado.
Não está dando para pagar a folha, aumenta o ICMS disso, daquilo. Tirar do bolso do cidadão, tirar do bolso da família, tirar do bolso do trabalhador. Não. Vamos buscar ICMS em cima da produção, da grandeza. Vamos aumentar o IPI de cada estado, de cada município. Vamos produzir, gente, vamos trabalhar para que tenhamos renda à altura de suprir as despesas e o planejamento da máquina pública. O que não pode é toda vez que faltar dinheiro no caixa do governo, aumenta o ICMS, aumenta isso, aumenta aquilo. Não, a sociedade brasileira não suporta mais. Você tem que ir para a rua pacificamente e cobrar do Congresso agora, nessa reforma, e tem mais. Eles já voltaram para Brasília, a semana inteira ninguém falou de reforma tributária. Vem aí a próxima semana, vocês sabem o que é que eles vão perguntar? Primeiro ao Rodriguinho Maia, ou seu Alcolumbre, os senadores? Como é que é? E o presidente já acertou o negócio aí das nossas emendas impositivas? Elas vão sair ou não vão sair? Se não sair as emendas, não vai ter reforma. A gente não vai voltar. Eu vou para o meu estado, pego o meu avião, vou para casa e só volto na semana que entra. Mas é assim que funciona o Congresso do Brasil. Eles estão viciados nas emendas impositivas. Vocês estão vendo a confusão desse deputado da Paraíba que recebeu 1 milhão levado por um assessor de um prefeito do interior da Paraíba para o gabinete dele? Aquele dinheiro ali é um pedacinho da emenda impositiva. Você vai ter que provar. Não, quem tem que provar é a polícia, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, porque todo mundo sabe. Outro dia me disseram que essas emendas impositivas, ninguém presta conta delas, não. Elas vêm e são gastas aí a bel prazer. Eu acho que precisa de uma fiscalização mais rígida em cima dessas emendas impositivas. Porque são delas que alguns políticos, não todos, tiram um pedaço, um lobby, para engordar o caixa, para fazer a sua reeleição, a sua campanha e melhorar o seu patrimônio. É verdade, senhores. Isso é a mais pura verdade. Provar é fácil. Quem tem que provar isso é a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Veja lá quem são os deputados que não tinham nada e que hoje têm um patrimônio incomensurável. Ora, quantos milhões não são de emendas impositivas por ano? E tem mais. Parece cocaína. Parece maconha. Eles estão tão viciados na emenda impositiva que na hora que chega um projeto de interesse do país, do governo, da sociedade brasileira, antes de começar a discutir, ele pergunta como é que é, e as emendas vão sair que dia? Porque ou saem as emendas ou a gente não vota. Senhores brasileiros, isso é uma vergonha. Só existe emenda impositiva no parlamento do Brasil. Em parlamento nenhum do mundo existem essas emendas impositivas. Só no Brasil. Quer dizer, fizeram uma lei que obriga o presidente. Ou ele libera a emenda impositiva, ou eles não votam aquele projeto de lei de interesse do governo, de interesse do país e do interesse da sociedade brasileira. Esse é o nosso Congresso. Eu estou voltando aqui, novamente, cobrando do Congresso Nacional que trabalhem mais, que cheguem na segunda, meio-dia, trabalhem segunda à tarde, terça, quarta, quinta, sexta e só voltem para casa sábado pela manhã. Vamos voltar essas reformas. 1 ano já se foi do governo Bolsonaro e as reformas não estão concluídas. Nós temos aí mais 2 reformas da maior importância. A reforma fiscal e a reforma econômica. Essas 2 têm que sair, porque o país não pode continuar com esses juros cavalares e esses impostos que estão matando a família, matando a sociedade brasileira. Imposto de ICMS acima de 30% para combustíveis, tem que botar um limite nisso. O Congresso tem que disciplinar e voltar à regra antiga, porque quebraram a regra. Os 25% de antigamente,
de antes do governo Lula, do governo Dilma, que era aplicado somente em produtos supérfluos, como álcool, bebidas, carros de luxo, roupa de luxo, joias. Sabe onde é que os governadores estão botando agora? 25%? 25%, ele põe 25% na luz, 25% no telefone, 25% na água. Senhor, estão botando é para matar e para lascar. E quem vai defender o povo? Não tem ninguém, porque o esquema do Congresso é o seguinte: se sair as emendas impositivas, eles fazem o que o governo quer. E não é para ser assim. O Congresso é para aprovar leis em benefício do povo, da sociedade brasileira. É preciso pensar primeiro na família brasileira que vota em você. Embora a gente saiba que a maioria que está ali no Congresso, a eleição dele é comprada, e é comprado caríssimo. Eu vi um suplente deputado federal no meu estado dizer: gastei 15 milhões e não consegui me eleger. Rapaz, fala baixo, senão você vai preso. Fala baixo, senão você vai preso. Como é que um candidato a deputado federal que fica suplente gastou 15 milhões numa campanha? Aí tem. E ele era suplente convocado, estava em Brasília. Emendas impositivas. Onde é que ele arranjou esse dinheiro, 15 milhões? Se ele não estava blasfemando, estava falando a verdade, aquele dinheiro saiu de algum lugar. Senhores, reforma tributária, reforma econômica, entre nesse jogo. Fale com o seu deputado federal. Fale com o seu senador. Chegou a hora de acabar com a farra do ICMS a bel prazer dos governadores, especialmente no Nordeste. Acabar com isso. ICMS único para todo o país. São Paulo, 12%. 12% para todo o Brasil. Por que não? Eu acho que está na hora de se fazer justiça social em nosso país. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo assim, fazendo jornalismo sério, sem medo de falar a verdade, levando a opinião pública a opinião jornalística correta, certa, para coibir o abuso do Congresso Nacional, de governadores, de parlamentares que não estão aí nem aí para o povo, porque a maioria reza na cartilha daquele deputado do Chico Anísio, famoso Justo Veríssimos. É o comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo. Tchau.